Olá pessoal, tudo bem? Estou iniciando aqui mais um vídeo que é parte do material aí para a disciplina de eletricidade básica dos cursos de engenharia da área elétrica do UTFPR. Nessa aula nós vamos falar sobre fundamentos de eletricidade. Eu sou o professor Henrique. Nós vamos abordar aqui a definição de conceitos básicos, falar de alguns elementos de circuitos elétricos, compreender as grandezas fundamentais e reconhecer algumas aplicações aí em eletricidade. Vamos ver um pouco do sistema internacional, falar definições de conceitos básicos, corrente elétrica, tensão, diferença de potencial, potência elétrica, energia elétrica, falar da regra de convenção de sinal, chamada convenção de sinal passivo, falar sobre fontes de tensão, fontes de corrente. Vamos começar. Primeiramente, então, definindo a carga. A carga elétrica é uma propriedade da matéria medida em coulombs. A carga elementar, que é a carga do elétron, é uma carga de sinal negativo, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A força eletrostática é definida como uma força de origem elétrica resultante da interação entre cargas elétricas. Lembrando que essas cargas podem se repelir se tiverem sinais iguais ou se atrair caso tenham sinais opostos. A carga é conservada nas interações, ela é quantizada, então assume apenas valores múltiplos da carga elementar do elétron, certo? Então essa é uma fórmula para calcular a carga elétrica como múltiplo da carga elementar do elétron. Bom, aqui nós podemos então definir corrente elétrica como o fluxo de carga elétrica, particularmente o fluxo de elétrons por unidade de tempo. Então, no sistema internacional, coulombs por segundo, que é chamado ampere. Colocando a expressão da corrente matematicamente, taxa de variação no tempo da carga elétrica, que numa integração, a carga pode ser dada como a integral da corrente no intervalo de tempo inicial t0 até um tempo t considerado. Então, o sentido convencional da corrente é oposto ao sentido real. Então, num circuito como esse, nós temos uma bateria, os elétrons fluem do polo negativo para o polo positivo, mas o sentido convencional da corrente é o sentido do polo positivo para o polo negativo. Então, a corrente ela pode ser contínua ou alternada. Então, aqui nós estamos estudando inicialmente corrente contínua. Então, fornecida, por exemplo, em pilhas, baterias, que é a corrente cujo valor não varia, não tem uma variação no tempo. Já a corrente alternada apresenta uma variação ao longo do tempo, que vai ser estudado em assuntos mais para frente. Aqui, então, para deslocar o elétron em um condutor, em um determinado sentido, é necessário a realização de um trabalho ou transferência de energia. Então, aqui o trabalho para deslocar uma carga, um elétron, ao longo dessa trajetória do ponto A até o ponto B, é um trabalho executado por uma força ao longo dos comprimentos aí dessa trajetória,
por exemplo, um comprimento infinitesimal dl. Então o trabalho é a força, a integração, né, de A até B da força vezes esse deslocamento dl. Colocando a expressão de força elétrica dada pela lei de Coulomb, nós chegamos nesse resultado, que é o trabalho ou energia recebida por uma carga Q' para se deslocar uma distância r de uma carga Q. Falando nisso, podemos definir potencial elétrico, que é o trabalho ou energia recebido pela unidade de carga para deslocar-se essa distância r da carga Q. Então, definindo o potencial elétrico matematicamente, nós temos ele aqui, né? É o chamado tensão elétrica, constante K, dada como 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, carga elétrica em Coulomb e a distância entre as cargas, a carga Q' e a carga Q. Outro ponto, então falar em diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Nós podemos então definir essa diferença de potencial elétrico como o trabalho para deslocamento da carga entre os dois pontos dividido pela carga, né? Então o trabalho por unidade de carga, que no sistema internacional é Joule por Coulomb, que é a unidade de tensão elétrica conhecida por volts no sistema internacional, como foi mencionado anteriormente. Então aqui a diferença potencial entre esses pontos A e B, que é dada por VAB. Então podemos dizer que o ponto A se encontra um potencial de VAB volts mais alto que o ponto B, ou então o potencial no ponto A em relação ao ponto B é o VAB, né? Então, aqui é uma pergunta. Há diferença entre essas duas representações? Então vejam aqui. Nós temos a polaridade positiva em A e a polaridade negativa em B, 9 volts. Então, para essa primeira representação, é válido isso aqui, VA menos VB igual a 9 volts, certo? Isso aqui é VAB, tá? Essa é a primeira figura que nós vimos. Olhando para a segunda figura, a polaridade positiva está em B e a negativa está em A. Então, para essa figura nós temos VB menos VA igual a menos 9. Trazendo para cá, VB menos VA igual a menos 9, que é igual ao VBA. Portanto, olhando para essa expressão aqui em cima, VAB é VA menos VB, que é igual a menos VBA. Então, se nós temos que VBA é igual a menos 9, menos 9 é igual a 9 volts, que é igual a VAB. Tá certo? Então, ali, pessoal, é uma forma equivalente de representação, tá certo?
Então, falando do conceito de potência, é a velocidade com que se consome ou absorve energia. A potência pode ser entendida como uma energia instantânea. Então, de fato, a unidade de potência, que é o watts, é o joule por segundo. Portanto, energia por segundo, energia por instante de tempo. E podemos também definir como a variação da energia, portanto, variação do trabalho ao longo do tempo, que leva à expressão, então, importantíssima, né? Que a potência é o produto da tensão e a corrente elétrica. Olhando para essas duas figuras, pela convenção de sinal passivo, né, se a corrente entra pelo terminal positivo, nós temos uma potência que é absorvida por esse dispositivo. Uma potência que é igual a V vezes I, mais V vezes I. Se a corrente entra pelo terminal negativo, por outro lado, nessa figura da direita, nós teríamos uma potência fornecida e equivalente a menos V vezes I. Então, a lei de conservação de energia deve ser observada em qualquer circuito elétrico. O somatório da potência é igual a zero. Bom, então, como nós estávamos vendo, o somatório das potências num circuito elétrico é igual a zero. Vamos definir então a energia, que é a capacidade de realizar trabalho, medida em joules, dada como a integral ao longo de um intervalo de tempo da potência, certo? Então, nas contas de energia elétrica, nós vemos o quanto de energia é consumida numa residência, por exemplo, e vocês observam aí o quilowatt-hora, né, que é cobrado pelas concessionárias. E mais uma observação, né, o watt-hora é equivalente a 3.600 joules, que é a conversão em watt-hora para joule, sendo joule sistema internacional. E esses são os conceitos básicos dessa primeira aula. Obrigado e até a próxima aula.